Regina, com vocês, sempre aprendendo muito, né? Essa experiência super bacana, né? O Gabriel me pediu, eu fiz contato com ele sobre o que eu iria falar hoje. O Gabriel pediu que eu trouxesse o caso do Parque do Povo, por conta de um artigo que saiu esse ano, publicado na revista Anais do Museu Paulista. Se alguém se interessar pelo caso, dá para pegar por internet, né? Essa revista é online. Um artigo sobre essa área, que eu não sei se vocês conhecem, fica ali no bairro do Itaim Bibi, entre a Cidade Jardim, a Avenida Faria Lima, naquele setor da cidade. E eu... Oi. Desculpa, acho que seria legal você falar 2 minutinhos sobre o RETEP. Agora no começo ou no final? Fala no final, fala no final. Tá. Final. É legal. Bom, por que eu acho que o Gabriel me pediu para falar sobre o caso do Parque do Povo? Porque tem muitas semelhanças com esse patrimônio que vocês estão lidando aqui de Perus. Eu encontro pelo menos 2 grandes semelhanças. Primeiro, o fato de ser uma área muito relacionada ao universo simbólico, ao uso e apropriação popular, né? No caso de vocês, trabalhadores, e no caso do Parque do Povo também. Eu já vou explicar um pouquinho da história desse parque. Se a Sueli quiser me interromper, ela é uma pessoa que viveu muito, que conhece muito, fique à vontade, tá? Em segundo lugar, porque, assim como o caso da fábrica de cimento Perus, o Parque do Povo é um dos poucos exemplos que a gente tem no estado de São Paulo de bens tombados em que a demanda partiu da sociedade civil, mas de um determinado grupo, que é esse grupo ligado às classes trabalhadoras, a essas classes mais populares. Então, se a gente olhar no conjunto do nosso patrimônio tombado, a gente tem poucos bens representativos das classes populares e desses poucos bens demandados, cuja demanda, o movimento partiu da sociedade civil. Bom, então, para quem não conhece, esse é o Parque do Povo. Essa é uma imagem de, segundo o Google, 2004, não dá para confiar muito, não sei se exatamente. É uma área que fica aqui, Marginal Pinheiros, né? Aqui, Marginal Pinheiro, Rio Pinheiros, a ponte da Cidade Jardim, aqui o bairro do Itaim Bibi e aqui o prolongamento da Juscelino Kubitschek. Então, o que era o Parque do Povo? Eram 8 campos, quando a gente tombou, foi uma área tombada em 95. 8 campos de futebol, de terrão mesmo, como vocês estão vendo aí, com cercas vivas de eucalipto. Um miolo, que é esse central aqui, onde tinha uma população moradora, que era essencialmente os trabalhadores que estavam relacionados ao funcionamento desses campos de várzea. Então, vigia, né? Gente que trabalhava associada a esses clubes de várzea que usavam os campos. O Circo Escola Picadeiro, que também é uma atividade mais recente, já vou contar a história para vocês, e o Teatro Vento Forte. Então, era uma área que, quando a gente tombamos em 95, o grande motivador do tombamento era o fato dessa área ter ficado na metrópole de São Paulo com um resíduo, o último resíduo de uma praça de campos de futebol de várzea na metrópole. Isso porque que existia desde os anos 30, foi se constituindo desde os anos 30. Isso porque a partir dos anos 50, as várzeas de São Paulo, a professora Odete explica isso no doutorado dela, as várzeas foram sendo incorporadas ao espaço produtivo da cidade. Então foram virando galpões, indústrias, comércio, e com isso essas várzeas que eram usadas para o futebol, para essa prática popular, foram se perdendo. E ao longo desse processo, dessa urbanização que vai incorporando as várzeas, o que acontece com os clubes é que eles vão perdendo o campo aqui, ali, na várzea aqui e ali, e eles vão se movimentando pela cidade. Então, eles vão buscando outros lugares onde é possível jogar bola. E o que acontece no Parque do Povo é que ele fica como esse lugar que vai recebendo esses clubes que vão perdendo espaço aqui e acolá, e aos poucos eles vão se ajeitando. Bom, então, portanto, é um tombamento que tem um significado muito ligado a uma prática da cultura popular. Fala de futebol. Você vai falar? Vou, mas se quiser. Você vai falar? Tem uma
uma questão de fundo, que é dessa prática social que está ligada ao operariado. E que ela falou que eu vivi porque meu pai era operário e era jogador de futebol de várzea aí no Parque do Povo. Eu morava próximo também, nos bairros da Zona Sul. Isso tinha um significado porque era uma organização tão forte entre os operários de várias indústrias da Zona Sul, que organizavam, tinha ligas, né? Ligas como tem muitas vezes embriões de times, que deram origem aos principais times da cidade. Então isso era visto como uma atividade que permeava toda uma camada social, masculina e infantil, porque esse lugar era de convívio das... Eu fui frequentadora dos 5 aos 12 anos, que eu ia com meu pai, e era como se fosse um espaço da cidade organizado, não era um espaço de fruição desorganizado, era organizado, instituído pelas ligas de futebol. E uma coisa que a Simone falou das várzeas, né, tem outros trabalhos que na geografia a gente faz, chamado futebol de várzea, porque era realmente na área plana da cidade que estavam nas várzeas e eram áreas úmidas. Então você tinha inclusive um manejo dos campos, por isso que eles eram de terra e não de gramado, que facilitava você ter o campo mais seco numa determinada época do ano. E essas várzeas foram realmente ocupadas, né, pelos viários e pela ocupação, e você não foi perdendo inclusive acesso desse futebol mais espontâneo das ligas, e foi sendo apropriado por esses clubes que foram ocupando esse território que era das ligas, né? Coisa das ligas, final da década de 70, começo de 80, eu morava na Bela Vista e a gente tinha um time de futebol que era da liga. E eu joguei aí umas 2, 3 vezes. Jogador, né? Não, eu só enganava, só para tomar cerveja depois. Né? Mas quando você falou da liga, era a Liga Amadora da cidade de São Paulo. Né? O nosso time era filiado e às vezes eles marcavam os jogos lá. Os campos aqui de Perus. Eu já não sei, eu Vários aqui nessa época. campos. Hoje só tem um que chama o Para 2. Até o Acadêmico. Ele vai fazer parte do Parque Linear, ele está embutido no Parque Linear. Estão garantindo que vão Lá perto da Leonor, aquele perto da Leonor. Isso. Mas vários outros campos todos foram ocupados ou por favela, ou por urbanização, ou o proprietário reintegrou e fechou. Tem aquele do lado lá, aquele é dentro da fábrica, da fábrica de cimento, aquele ainda está funcionando. Não, mas era uma bela fábrica que era dos Só que operários. é diferente, pelo que eu tenho visto, os campos de futebol aqui no Peru estão em topo do morro. E no Caiúba não. Onde a gente vai? São de topo de colina. Só o Para 2. No topo da colina onde está a Vila Triângulo, no topo, no Caiúba, onde a gente vai na ideia, Florestal. todos em topo. E Só para uma curiosidade. o último que tinha o topo daqui onde é o lixão hoje. Que é o Manacá. E aqui também era o campo do time da fábrica. Aqui onde é o céu, era o campo do time da fábrica, do Portland. Aqui era o campo da Portland, que tinha arquibancada, era um clube, né? Esse era o mais importante. E um dia conversando com o Aziz, ele falou que às vezes ele vinha aqui assistir jogo do Portland, ele pegava o trem. Porque ia nos bairros. O Aziz falou que ele várias vezes aqui nesse lugar assistiu jogo. Bom, então vocês já perceberam que ela fala da Sueli, do colega aqui, que o Parque do Povo era uma área muito especial, porque apesar de estar localizado na centralidade, no que a gente chamaria hoje do coração financeiro, econômico, dos grandes negócios imobiliários de São Paulo, que é esse eixo vetor sudoeste, a Berrini, a Faria Lima, apesar de estar situado nesse coração de negócios da cidade, era uma área que tinha um uso que envolvia moradores de vários cantos da metrópole. Então ele era da Bela Vista, ele vinha jogar bola aqui. Muita gente da Zona Sul de São Paulo ia jogar bola no Parque do Povo. Então ele tinha essa função de um uso que estava ligado a toda a metrópole. Essa é uma foto da época do tombamento, de 88. 88 foi aberto o estudo de tombamento. Vamos entender um pouquinho por quê. Porque em 88... essa região já estava num processo de valorização, começo do processo de valorização, isso era um canto da cidade até os anos 60, 70, um canto largado. A partir dos anos 80 começa o processo
que vai pela Berrini, de valorização da Berrini, e se estende para lá. Então havia um grande interesse imobiliário de ocupação dessa área, que era uma área pública. Parte do terreno, uma pequena parte, 30% era do INSS e 70% da Caixa Econômica Federal. E eles começaram a receber muita proposta de compra da área para construção de shopping, de edifício. E isso motivou os usuários, os frequentadores dos clubes, o pessoal do teatro e o pessoal do circo, a se unir e pedir o tombamento. Então, em 88, é aberto o estúdio de tombamento, isso já garante uma proteção legal para a área. Dessa coisa de que aí era uma área meio que não tinha ainda uma pressão muito grande, a própria Juscelino Kubitschek, que está lá, nesse momento era um rio aberto, que passava aí. Né? Então, eu não lembro se até 75, 80, até 80 e poucos, acho que não havia Juscelino Kubitschek, que a gente vê isso como sempre esteve lá. Então, havia um conjunto de áreas remanescentes. 70, década de 70, que 84, 85 já existia. Então, por volta da virada da década, deve ter sido feita a Juscelino. O que reservava esse espaço também ajudava a reservar esse espaço. Essas atividades de futebol, os primeiros registros do futebol de várzea lá são dos anos 30, de 34, quando um clube chamado Marítimo ocupa essa área, constrói o campo, né, e vai usando. Ele é o mais antigo ocupante da área, e esse clube marítimo é formado por trabalhadores que estavam nos portos de areia do próprio Rio Pinheiros. Então, os barqueiros que trabalhavam com exploração de areia do Rio Pinheiros, que fundaram esse clube e ali se criou o campo. E ao longo dos anos 40, 50, como eu falei para vocês, esses clubes que foram perdendo seus campos espalhados para a cidade vão descobrindo o Parque do Povo e vão constituindo, chegando até lá, ocupando e constituindo os campos. Opa. Essa é uma foto do único clube, daqui a pouco eu vou dizer para vocês o que aconteceu com a área, mas já estou adiantando, o único clube de várzea que sobrou vivo ainda hoje, depois do que a Prefeitura de São Paulo, junto com o Codefat, fizeram com a área. Então, essa foto do canto do rio, esse pessoal eu encontrei, eles estão jogando bola hoje, alugando um campo ali no Pirajussara, perto da USP, né? E ali no fundo, para vocês terem uma ideia, a foto dos anos 40, mais ou menos, quando eles são de 42. Ali no fundo, aquela vegetação, aquelas colinas, é hoje o bairro do Morumbi. Então, tudo era muito diferente da cidade que a gente conhece hoje. Você passa comigo? Isso são duas restituições que a gente fez de foto aérea, como estava a situação dos campos em 62 e depois nos anos 70. A gente fez uma série evolutiva para mostrar no estúdio de tombamento como os campos vão se ajeitando na área em função, porque era uma ocupação espontânea, né? Como ela é formalizada ali. Nos anos 50 e 54, um dos clubes que estava ali naquela imagem solicita ao proprietário da área autorização formal para uso, né? Então, na época, não era INSS, mas era o antigo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, que era o proprietário, autoriza o Clube Marechal Deodoro a usar formalmente o terreno para a prática do futebol. Todo ano, e aí até os anos 80, essa autorização era dada formalmente para os proprietários para garantia do uso da área, né? E a partir de então, de 50, com essa oficialização, os clubes passaram a ser os guardiões. Por que o proprietário se interessa em assinar essa carta? Porque era uma garantia de que os clubes estão lá, a área está ocupada e não vai vir favela, não vai crescer favela. Foi a primeira coisa que eles pensaram, né? E os clubes, a partir daí, passam então a zelar pela área e cada vez mais incrementar seus campos, aumentar as sedes e assim vai. Você passou. Aí quando a coisa começa a mudar de figura, nos anos 90, meados dos anos 90, a prefeitura instituiu
instituiu a Operação Urbana Faria Lima, né? Que vai estender a avenida antes, para quem conhece ali o Itaim, terminava na altura do Iguatemi. Então ela estende a avenida, ela estende a avenida até formando o corredor para Hélio Pellegrino. Passa pelo meio da Juscelino, no meio da antiga favela da Juscelino Kubitschek, tira uma escola de lá, eu lecionei nessa escola. E nesse momento é o momento em que essa região passa a ser alvo de processos de valorização e de interesse do mercado imobiliário para investimento. Quer dizer, nesse momento, do final dos anos 90 para 2000, que o Parque do Povo passa a ser pressionado em função do uso do tamanho da gleba para ser ocupado com outras atividades. Imagina pensar que aquele povo do futebol de várzea, que fica tomando pinguinha no boteco, que come ovo colorido, que joga bola, que soa, que grita gol, que grita falta. Imagina que eu vou deixar aquele povo numa área que sai suado, que vem lá com o seu Fusquinha, com a sua Brasília, com o seu Chevette. Imagina. Que não compra das Lu, que agora está lá. Imagina que eu vou deixar esse povo lá. Então, é neste cenário que essa história começa a mudar, né? Então, você passa o outro, sim.